Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Eu sou a Kellen Cristina, sou professora da Escola Bíblica Dominical e congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente, o Ida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa, a pastora Arlene Gonçalves. E estou aqui para trazer mais um comentário sobre uma lição da Escola Bíblica. Nós trabalhamos com as revistas da editora Betel e estamos no primeiro trimestre de 2023. O tema deste trimestre é o Evangelho de Marcos, né? Estamos aprendendo sobre o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E hoje vou trazer um comentário sobre a lição de número 11. Já estamos na reta final aí do trimestre, né? Vencendo aí um dia de cada vez para a honra e glória do Senhor e aprendendo muito com a palavra de Deus. E a nossa lição de hoje, de número 11, tem o título que diz: O sermão profético, o servo revela o futuro. O texto áureo da nossa lição diz assim, ó: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. A verdade aplicada nos diz: todo cristão precisa estar vigilante, orando, perseverando e cumprindo a missão, pois breve Jesus voltará. Os objetivos desta lição são estes aqui, ó: mostrar que devemos perseverar até o fim, destacar que Jesus virá buscar os escolhidos e falar que antes da vinda do servo surgirão falsos cristos. Os textos de referência encontram em Marcos, capítulo 13, os versículos 3, 4, 5, 6 e 7. Mas é importante que você leia todo o capítulo 13. É muito importante, né? Não leia só o que está na revista, mas leia as referências citadas, né? As leituras complementares, né? Que a leitura complementar dessa lição está toda no capítulo 13 de Marcos. Mas é importante você ler, né? Eu gosto de ler quando tem assim Mateus, Marcos, Lucas, né? Eu gosto de ler nos 3 evangelhos quando o texto tem, né, ali. Então eu gosto de ler. E ore muito, peça a Deus uma compreensão da palavra dele, porque é o Espírito Santo que nos revela as suas verdades, né? E vamos ler aqui como está disponível, você pode acompanhar aí juntamente comigo, amém? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando agora neste momento. E o motivo sugerido aqui pela nossa lição, pela nossa, na revista aqui, né? É que nós oremos pedindo a Deus para permanecermos firmes até o fim, até que Ele volte, né? Vamos orar então agora neste momento e você também apresente aí o seu pedido de oração, crendo no agir de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora neste momento, diante da Tua presença, eu venho pedir pela Tua misericórdia, Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando através da Tua palavra agora neste momento, que o Senhor possa me capacitar de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. A minha vida está nas Tuas mãos. A minha vida pertence a Ti, ó Deus, e eu sou simplesmente um vaso para que o Senhor possa usar da maneira que o Senhor quiser. Então que o Senhor possa estar me capacitando agora, para que eu possa aprender com esta lição e ensinar também, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a permanecermos firmes na Tua palavra, no propósito, no caminho que leva até o céu, até que o Senhor volte. Não é fácil, meu Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações. Então, o Senhor sabe que não é fácil, mas nós queremos, Senhor. Eu quero chegar até o fim. Eu quero permanecer neste caminho. Eu quero confiar em Ti e descansar em Ti. Que o Senhor nos ajude nesse propósito, nesse desejo.
e que o Senhor possa estar abençoando também cada vida que está aqui acompanhando este trabalho, assistindo esse vídeo, onde ela estiver, que o Senhor possa visitar agora neste momento o seu lar, o seu coração, a sua mente, restaurando, Senhor, tudo aquilo que foi perdido, curando as enfermidades, tanto da alma como do corpo, libertando de todo o mal, quebrando as barreiras, abrindo portas. Meu Deus, entra com providência agora e restaure, Senhor. Faça a tua obra, cumpra o teu querer. Nós sabemos que a tua vontade aqui é o melhor para nós. Então que o Senhor faça a tua vontade e que o Senhor visite agora, atenda essa oração, ouça a oração dessas pessoas, Senhor. Esteja fazendo aquilo que lhe apraz e aquilo que é a necessidade dessas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha estarmos aqui juntos mais uma vez para aprendermos mais um pouco, né, da palavra do Senhor através da escola bíblica dominical. E eu tenho aprendido muito, tenho muitos testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito no meu lar, na minha vida, né, tudo para a honra e glória do Senhor. E estou aqui, né, para transmitir essa mensagem, mas antes de iniciar aqui, quero dizer para vocês que eu quase que não postei o vídeo da lição anterior, da lição de número 10, porque foi meio em cima da hora, eu tive que colocar no domingo, tive alguns imprevistos, mas estou esforçando agora para gravar com antecedência, para editar com antecedência também, para que tudo dê certo, para mim enviar esses vídeos com o tempo aí dos professores, né, se prepararem, e a gente já chegar ali na escola bíblica no domingo e já estar afiado, né? Sabendo do que vai ser falado, porque ali naquele momento, ali na EBD no domingo, nós aprendemos mais um pouco, porque a palavra de Deus ela se renova. E o mesmo versículo tem muitas mensagens, né? Então, eu vou fazer esse esforço e conto com a oração de vocês. Amém? Às vezes você pode ver que eu estou com a roupa aqui meio molhada em algum lugar, mas é porque eu estava lavando roupa ali, né, e dona de casa, trabalha fora, correria, e a gente batalha aí, né, para cumprir aquilo que é da nossa alçada, aquilo que é cabível, né, a nós. Né, quem é dona de casa e trabalha fora sabe que não é fácil, mas Deus é que nos capacita e vai nos ajudando aí a vencer um dia de cada vez. Mas sem mais enrolação agora, né? Porque o objetivo não é falar da minha vida, o objetivo aqui é falar da palavra de Deus. Vamos à introdução, que nos diz dessa forma. Nesta lição abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Veremos o que levou o servo a proferir o sermão, a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. Muita coisa nesse capítulo, né? Muita coisa. Então aqui, essa lição vai ser bem resumida, porque se for abranger todo o contexto do capítulo 13, é muito profundo, né? Tem todo um estudo aí que precisa ser realizado. Eu aconselho você, mesmo que você, quem é professor aí, mesmo os alunos, mesmo que não dê tempo de falar na sua aula, aí com seus alunos ou onde você estiver, estude, né? Se aprofunde aí nesse conhecimento sobre esse sermão profético, sobre todo esse capítulo, porque vale a pena, né? E o conhecimento que você vai adquirir ninguém tira. E mais para a lição, né? Para o dia da EBD aí, tem que ser mais resumido, não pode aprofundar demais no assunto, porque senão você não consegue dentro do tempo, tá bom? Mas vamos aqui no tópico 1, o sermão profético do servo. Próximo ao fim de sua missão na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como seu sermão profético. Evento este que ele narrou em uma conversa particular com 4 dos seus discípulos. Nesta conversa, Jesus expôs em particularidades como seria o fim dos tempos. Aí nós vamos ver no 1.1 o início do sermão profético. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o autor, com todo zelo,
narrou a fala relevante, importante, né? Exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. Marcos descreve que, ao saírem do templo que Herodes havia construído, um dos seus discípulos, impressionado com aquela estrutura, né, da edificação ali, que era muito bela mesmo, verdadeiramente belíssima, ele impressionado, então ele diz para Jesus: Mestre, olha que pedras e que edifícios, né? Que palácio maravilhoso, que beleza, né? Que construção. E Jesus então responde, né? Vês estes grandes edifícios? Ele pergunta: Você está vendo? Você está vendo esse palácio? Este edifício tão grandioso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Imagina o impacto, né? Algo tão bem construído, tão bem feito, tão grandioso. E Jesus fala então que não ficaria nada ali, que tudo iria ser destruído, derrubado. Então aquilo surgiu uma curiosidade, né, nos discípulos. E aí então eles vão até Jesus, em particular ali, né? O Jesus vai até um monte ali e eles: Senhor, mas quando isso irá acontecer? Então eles ficam preocupados, porque eles sabiam quem era Jesus, né? Então eles querem saber o que iria acontecer, quando aconteceria. E Jesus então inicia o seu sermão profético, falando sobre a futura destruição do templo. E esta profecia dessa destruição aí se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando o exército romano, sob a supervisão de Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo. Se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O historiador Flávio Joséfo relata que a destruição do templo foi flagelante, ou seja, angustiante, foi um sofrimento para o povo judeu, porque eles tinham muito zelo pelo templo, eles tinham, assim, valorizavam, né? Porque o templo, né, veio do tabernáculo, né, que foi o próprio Deus que pediu para ser construído. E foi Davi, o rei Davi, né, que projetou sobre a inspiração de Deus, debaixo da inspiração de Deus, o templo, né, e Salomão construiu. Então, eles tinham um respeito muito grande. Então, foi um sofrimento, foi muito angustiante quando esse templo foi destruído. E aí nós vemos aqui um comentário do bispo Samuel Ferreira, que diz: o sermão registrado em Lucas 21, como também em Mateus 24 e Marcos 13, que foi o que eu falei, que é importante ler esses capítulos, tanto de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses capítulos, aqui vai dizer que antecedido da afirmação de Jesus de que o templo seria destruído. Foi antes da destruição. Jesus afirmou e depois aconteceu a destruição. O Evangelho de Mateus registra mais 2 aspectos na pergunta dos discípulos, além dos mencionados pelos outros evangelhos. Primeiro, o que Mateus registra além dos outros? Quando serão essas coisas? Nos outros não tem essa pergunta. E outro, que sinal haverá da tua vinda? Então, nós vemos aí que os evangelhos, eles complementam a história. Tem a visão de cada escritor e vem complementando. Veja que em Lucas e Marcos não teve essas perguntas. Você não encontra ali quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda. Não tem, é diferente. Então, um vai complementando o outro. Porque em Marcos fala assim, ó, Marcos e Lucas: que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Então, Mateus mostra que eles queriam saber quando, e que sinal haveria da vinda de Jesus, e Marcos e Lucas vai mostrar que sinal haveria de quando aquelas coisas todas, não só da vinda, mas aquelas coisas todas iriam acontecer, que Jesus fala no sermão profético. Então você vê aí que um complementa o outro. Eles perguntaram muitas coisas para Jesus. Não são histórias diferentes, é o mesmo fato. É o mesmo sermão. Não são diferentes, só que um complementa o outro. Por isso é importante ler todos esses capítulos. E aí, nós vemos assim
que conseguimos ter informações sobre a destruição do templo em Jerusalém, o período da grande tribulação e a segunda vinda de Jesus. Então Jesus iniciou esse sermão e vai falar sobre tudo isso. Agora no 1.2 nós vamos ver o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Aí ele introduziu, né, no sermão profético, e agora ele vai falar do primeiro sinal que Jesus trouxe ali naquele sermão, que vai dizer assim, ó: como podemos observar, os discípulos se aproximam de Jesus para entenderem quando teria início e quais seriam os sinais que aconteceriam, para que eles pudessem entender sobre a consumação do século. Eles queriam um sinal para se prepararem, né, para eles não ficarem sem entender o que estava acontecendo por fora, né? Eles queriam saber, eles queriam ficar por dentro do assunto, porque fazia parte, né, do reino de Deus sobre essa terra, de todo o propósito de Deus para a humanidade. Então eles queriam saber. E aí Jesus vai alertar os discípulos sobre a necessidade de estarem alertas para que não fossem enganados. Primeira coisa que Jesus fala, né? Olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É a palavra de Deus falando aí, né? Jesus dizendo isso. E aí nós vamos ver que os 3 evangelhos registram que o Senhor inicia seu sermão escatológico com uma advertência, né? Olha o que ele vai dizer. Mateus vai mostrar, acautelai-vos. Vai começar dessa forma, cautelai-vos para que ninguém vos engane. Marcos vai falar, olhai, né? Olhai para que ninguém vos engane. E Lucas vai dizer, vede para que ninguém vos engane. E aí essas expressões no grego admitem algumas ideias como considerar, prestar atenção diante de algo, citado como uma forma de cautela, tomar cuidado com alguma coisa. Então Jesus está falando, cuidado, presta atenção, vigiem, olhem, observem, né? E não é só aquele olhar de olhar ali e passar, não, é observar com atenção e meditar naquilo que você está vendo. Você está escutando alguma coisa e você vai meditar, você vai pegar a palavra de Deus e vai olhar, mas será que está de acordo com a palavra de Deus? Não, esse pregador aí, essa profetisa aí, essa pessoa aí não está de acordo com a palavra de Deus. São os falsos profetas. Ele está advertindo que no fim dos tempos era um sinal que iria surgir antes da vinda dele, um sinal que seria os falsos profetas, muitos. E aqui a gente pensa que vai falar assim, eu sou Cristo. Mas isso aqui é para a gente ter uma interpretação. O Espírito Santo, ele nos dá essa interpretação. Por isso eu falo sempre para vocês, quando forem ler a palavra de Deus, meditar, orem. Isso aqui, é claro que eles não vão chegar falando, eu sou o Cristo. Porque eles sabem que a palavra de Deus já falou isso. O inimigo, ele é astuto. E ele usa as pessoas. Ele dá estratégias para as pessoas. Mas aí a gente tem que ter a interpretação. Por quê? Essas pessoas vão chegar e não vão falar literalmente que eles são o Messias ou o Cristo. Não. Mas são pessoas que vão pegar a palavra de Deus e vão fingir que são crentes. Vão fingir que são pregadores. Já estão fingindo, né? Quantos em nosso meio, quantos aí que têm pregado a palavra de Deus de forma errada, pegando textos isolados e pregando um evangelho falso. E é isso que Jesus está falando, cuidado, cuidado para você não ser enganado, cuidado para não ser enganada, vigie, atenção, estejam alertas. E para a gente conseguir perceber, a gente precisa estar mergulhado na palavra de Deus. Porque é muito fácil chegar uma pessoa e enfiar minhoca na sua cabeça se você não tem conhecimento da palavra de Deus. Você precisa estar voltado para essa palavra, para você não ser enganado. Porque quando chegar a pessoa e falar aquilo assim, tal, lá da palavra de Deus, você, não está desse jeito lá na Bíblia, não. Peraí, pode até chamar aquela pessoa, irmão,
ou irmã que pregou no final do culto, ou onde que for. Peraí, a minha Bíblia não está falando desse jeito não, vamos ver aqui. Ou então nem fala. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda. Mas fiquem alertas. Estejam vigilantes e mergulhem na palavra de Deus para não serem enganados. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Sem conhecimento, as pessoas fazem o que quiser da gente. Meu Deus, tomem cuidado, vigiem. É preciso ter essa vigilância, é preciso ter cuidado demais. Tem muita gente aí sendo enganada por esses falsos profetas. Já estão aí em nosso meio, nas redes sociais, né, nas igrejas. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Que possamos ter essa atenção em nome de Jesus. 1.3. Conflitos entre as nações. Outro sinal, né? Que Jesus vai falar ali do que surgiria, né? Estudar sobre o sermão profético não é para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta, jamais. Esse tema é para despertar-nos para as verdades de que breve ele regressará e que o seu povo deve aguardá-lo, pois ele assegurou regressar uma segunda vez para levar todos os salvos para o céu e ajuizar todos os povos. Para trazer o seu reino aqui sobre essa terra depois, fazer justiça aqui nessa terra, levar o seu povo e depois fazer justiça sobre essa terra. Ele prometeu e ele vai cumprir, porque vai passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor irão se cumprir, Então nós temos que estar preparados. Não é para a gente ficar querendo descobrir, quando será? Nossa, eu queria saber e tal, e os mistérios. Tem umas seitas aí que ficam tentando, calcular. Misericórdia, isso aí não é de Deus não, irmãos. Tem coisas que é pra gente saber e tem coisas que não é pra gente saber. A palavra de Deus fala isso. Então, não é pra gente ficar com medo. Crente ter medo disso aqui, da palavra do Senhor se cumprir. Crente com medo do arrebatamento. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É pra gente alegrar. Meu Deus, eu fico alegre, eu glorifico, eu choro de emoção quando eu escuto alguém falar sobre a vinda do Senhor. Sobre esses sinais, que quando os sinais estão se cumprindo. É claro que a gente preocupa com as guerras, com os conflitos, vidas sendo destruídas. Sim, eu sofro, eu oro por essas vidas, mas eu me alegro porque está chegando o dia da nossa redenção. O dia da justiça de Deus cair sobre essa terra. O dia do reino que será estabelecido. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não vejo a hora de estar para sempre com o meu Senhor. Então nós temos que alegrar, não é para ter medo, mas é para despertar. Para a gente estar preparado, para a gente buscar mais e mais o Senhor. Marcos menciona a quebra da paz entre as nações, quando Jesus discorre a respeito de guerras e rumores de guerras. E ele fala assim, e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Há quanto tempo nós já estamos ouvindo guerras, rumores de guerras, e ainda não era o fim, mas está chegando perto o fim. É preciso estar com as nossas vestes preparadas, com as nossas lamparinas acesas, com o azeite preparado, com a nossa vida no altar, porque está muito próximo. E um dos sinais eram os conflitos entre as nações. Assim entendemos que o princípio de dores será caracterizado por um aumento de embates de todas as ordens. Aí vai ser só o princípio de dores. E aí a gente já pode até ver isso, porque, meu Deus, quantos conflitos que está tendo, misericórdia. Aí tem um comentário aqui que diz, Jesus também os adverte a não se deixarem perturbar pelos conflitos políticos entre as nações. Gente, política. Quantos crentes estão perturbados por causa de política? Misericórdia. A palavra de Deus estava nos advertindo desde o princípio. Não fique perturbado. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Já era para acontecer e você está entrando no meio de conflito político para quê? Crente no meio de conflito político, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Nós fomos chamados para pregar, anunciar a verdade do reino de Deus. A vinda do reino, para pregar o amor, para pregar a paz, para pregar Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Não é para entrar no meio de política, não.
Nós não fomos chamados para isso, não, gente. Pelo amor de Deus. Fica discutindo, fica preocupando, sofrendo, morrendo com medo. Crente com medo por causa de conflito político. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus que repreenda. Meu Deus do céu, nós precisamos entender que tudo está se cumprindo. A palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. E aqui o próprio Jesus disse, olha, assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Se prepare. É para nós observarmos. Jesus já nos alertou antes. Alertou aqueles discípulos e agora e serve para nós também esse alerta. Então nós entendemos que o princípio de dores será caracterizado por um aumento de embates de todas as ordens. Gente, isso aqui já estava na palavra de Deus. Né? E aqui nós vemos que o Império Romano havia desfrutado certa paz por muitos anos. Mas tal tranquilidade não seria permanente. Com o declínio do império e o desenvolvimento do nacionalismo, o conflito entre as nações era inevitável. A Pax Romana ou Paz Romana desapareceria de vez. E nós já não vimos isso acontecer? Com os romanos, com aquela região ali, né? Muitas guerras, rumores de guerras e guerras, né? Então precisamos entender. A palavra de Deus é fiel e ela vai cumprir. Então permaneça no propósito, permaneça no caminho, permaneça naquilo que Jesus estabeleceu para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer foi batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Cumpra o seu papel como discípulo de Cristo, como igreja do Senhor. E não se preocupe, não temas, confie no Senhor, né? Aquele que confia no Senhor não fica com medo, não envolve em coisa que não é do agrado de Deus, né? Mas permanece no propósito. Amém? No tópico 2, nós vamos ver que o sermão profético continua. Aí vai dando continuidade, né? Que vai dizer, nosso Senhor segue em sua narrativa descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Marcos 13:14 delineia a fala de Jesus discursando sobre a abominação do assolamento, se referindo à fala do profeta Daniel. 2.1 É necessário apressar-se. Assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos, cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e com o período do anticristo na grande tribulação. Devido a reconhecer a urgência com que o inimigo se aproximava, o servo orienta, dizendo que aqueles que estiverem sobre o telhado que fujam logo e não entrem em casa para pegar nada. Quem estiver no campo que não volte atrás a fim de buscar os seus vestidos. Seguindo seu discurso, ele chama atenção para as mulheres grávidas e das mães com criancinhas recém-nascidas naqueles dias. E ainda buscando ensinar de maneira concisa, Jesus orienta a orar a Deus para que isso não aconteça no inverno. Porque, segundo ele, naqueles dias haverá uma aflição tão grande como nunca existiu, desde que Deus criou o mundo. Veja só Jesus preparando, né, o povo, preparando a sua igreja para esse momento de grande aflição. É necessário apressar-se. É necessário nós prepararmos, estarmos apressados em preparar a nossa vida, né? Em colocar a nossa vida no altar. Porque quando chegar esse tempo, não vai ter como você fazer nada. O que já fez, pronto, está feito. Não vai dar tempo de você abraçar aquele que você brigou, aquele seu parente que está brigado, que está de mal, não vai dar tempo de pedir perdão, porque vai ser tudo muito rápido. E Jesus está aqui alertando, alertou aquele povo e está nos dando um alerta. Apressem-se, se preparem, estejam preparados para o grande dia, o dia em que Jesus irá fazer o seu juízo. Deus irá colocar juízo sobre essa terra. E o dia da vinda do Senhor, nós precisamos estar preparados. Jesus, ele advertiu
especialmente os cristãos judeus, de que aqueles que estivessem ali em Jerusalém, na Judéia, e falava assim, ó, fuja o mais rápido possível. Essa mesma advertência valia para a invasão romana de Jerusalém, que se daria no ano 70 depois de Cristo, que foi aquela invasão onde destruiu o templo, né? Foi uma invasão, foi terrível ali. Então Jesus já estava dando um alerta por causa daquilo, e também para o que viria no sentido escatológico, as últimas coisas, né? Os últimos eventos aqui nessa terra. Então, esses acontecimentos também de 70 depois de Cristo prefiguram aquilo que acontecerá na metade da tribulação. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto porque é muito extenso, mas está falando, né, da grande tribulação, daquilo que virá sobre essa terra, do governo do anticristo, que irá destruir, né, principalmente o povo judeu. Então nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. É necessário apressarmos. A gente tem pressa para ganhar dinheiro, a gente tem pressa para fazer não sei o quê, mas muitas vezes para ir para a igreja, para fazer a vontade de Deus, a gente não se prepara. A gente não tem pressa, né? Não vai dar tempo. Pressa para ir embora antes de acabar o culto. Meu Jesus. Não quer esperar nem a bênção apostólica. Passou 2 minutos. Mas pressa para ir e colocar o nosso joelho no chão, na presença do Senhor no nosso quarto, a gente não tem. Meu Deus. Pressa para mexer no celular, para jogar, para ficar vendo um vídeo. Nossa, chegou notificação, eu preciso ver. A gente tem, mas a gente não tem pressa para buscar o Senhor. A gente não tem pressa para levantar de madrugada e orar. Jesus está fazendo um alerta, é necessário apressar-se. Quais são as suas prioridades? Para que você tem dado o seu tempo? Apresse-se em buscar a face do Senhor, em colocar a sua vida no altar. É necessário. Amém? 2.2. A soberania de Deus. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes, ou seja, importantes, como a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar dias. Ou seja, tudo está debaixo do governo divino. Não adianta. Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a gente pensa que não, mas Ele está no controle, né? E Ele permite o ser humano ter o seu livre-arbítrio. Deus, ele respeita as nossas decisões, mas nada sai do controle dele. Ele já sabe como que vai acontecer, o que vai acontecer e o final de tudo. Ele já sabia de todas as coisas, na sua onisciência, na sua presciência, ele já sabia, ele já sabe. Então, ele é soberano. Não adianta a gente querer questionar a Deus, a gente ficar com raiva. Não adianta. Tudo acontece com a permissão de Deus. É claro que nem tudo acontece porque Ele quer. Não é o que Ele quer muitas vezes. Deus não quer ver as pessoas sofrendo. Deus não quer ver uma alma aparecendo e indo para o inferno. Mas Ele permite porque Ele não invade, Ele não obriga ninguém. Mas o controle de tudo está nas suas mãos. Sim, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Então, nós temos que compreender. Ele tem pleno poder sobre todas as situações, inclusive os dias de tribulações, juízos, calamidades. Ele não esquece que tem escolhidos. E esses escolhidos não é porque é um aqui, outro ali, não. É aqueles que aceitam o seu chamado. Os escolhidos, a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Porque Ele chama, mas poucos aceitam. Poucos querem pagar o preço. Entendeu? E esses que aceitam, que entregam a sua vida a Deus, que pagam o preço, são os escolhidos. Deus chama eles de escolhidos porque eles aceitaram, porque eles quiseram, né? Então, não é porque Deus faz acepção de pessoas, jamais. Nossa, Deus é muito justo. Então, a gente precisa ter uma interpretação para compreender, né? E Ele não esquece desses que têm buscado, desses que têm pagado o preço, desses que aceitaram, né, o propósito de Deus para a vida deles. Ele não esquece. Este texto aponta para o cuidado de Deus e sua atenção em providência para com os seus.
né, onde fala da soberania de Deus, de abreviar os dias, né, que se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, né? E este texto fala desse cuidado, né, da atenção de Deus, da provisão de Deus para nossas vidas, da providência dele para com os seus, para com aqueles que o aceitam, com aqueles que pagam o preço, que são os escolhidos no sentido que eu falei aqui. E aí nos leva a meditar no poder de Deus para intervir em qualquer situação. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele tem poder para agir. Basta nós darmos lugar. Basta nós entregarmos a nossa vida a ele, deixar ele cuidar, ele tomar conta, né? E aí nós vemos aqui que essa constatação, saber disso, dessa verdade, nos faz descansar, confiar e esperar naquele que sabe o que está acontecendo e permanece no controle das coisas. Eu nunca me apavorei. Irmãos, nesses tempos de política, de confusão, eu confiei no Senhor, eu descansei no Senhor, porque eu sei que o que Ele faz aqui é o melhor para nossas vidas. Eu não deixei de orar. Eu orei juntamente com a minha igreja em campanhas, eu busquei a presença do Senhor, mas eu confiei. Não adianta, tem pessoas que entram em desespero, tem pessoas que pensam que o mundo já está acabando, que o que vai fazer, meu Deus, vou passar fome, porque estão deixando de confiar no Senhor. Meu Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, Ele cuida, porque você está com medo. Confia no Senhor. Tantas pessoas sofrendo de ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro, é excesso de preocupação com o que a pessoa acha que vai acontecer, porque não está confiando no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Meu Deus, quem melhor do que Deus para cuidar de nós? Quem? Gente, é Deus. Nós estamos falando de Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É o nosso Senhor, nosso Salvador. Deus, lembra de Deus. Sabe por que está acontecendo isso? As pessoas não estão conhecendo mais a Deus. Não estão buscando mais a Deus, não estão buscando ter relacionamento com Ele. Aí estão esquecendo de quem é o nosso Deus, de quem é soberano. E estão em desespero. É falta de Deus nesse sentido. É falta de Deus porque a pessoa não está buscando, porque a pessoa não está lembrando dos feitos de Deus, muitas vezes na própria vida, do que os milagres, os livramentos. Precisa confiar, precisa descansar, precisa conhecer para você entregar verdadeiramente a Ele. E como que a gente conhece? Na palavra, na oração, no jejum. É pagando preço, não tem outra forma. Ele mesmo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É todo dia. A gente precisa fazer isso, né? Pra gente lembrar da soberania do nosso Deus e confiar e descansar nele. Amém? Lembrar que ele permanece no controle de todas as coisas. Aí nós vemos aqui no 2.3, acautelai-vos dos falsos profetas. O servo é o manancial de toda a verdade. Enquanto o diabo aniquila a vida e é o pai da mentira. Né? Veja o contrário aí, né? O contraste entre Jesus e o diabo, que é o pai da mentira e aniquila a vida, destrói famílias. Assim sendo, o diabo tem levantado falsos profetas para desconstruir a verdade do evangelho e enganar a muitos. Nossa, tem levantado demais, meu Deus, quantos falsos profetas, quantas pessoas deturpando a palavra de Deus, falando de um evangelho fácil, de um evangelho mentiroso, de um evangelho sem renúncia, onde o próprio Jesus renunciou à sua glória e diz para nós sermos como Ele. Tantas mentiras, misericórdia. E nós precisamos estar atentos, né? E aí nós vamos ver aqui, podemos dizer que o ponto de partida para esta reflexão se dá ao lermos a fala do servo quando diz que se levantaria falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus, né, falou isso
E nós temos que refletir. Ele já nos avisou há muito tempo. Ele já vem nos alertando. E desde a época da igreja primitiva, surgiram os falsos profetas. Surgiram essas pessoas sendo usadas pelo diabo para confundir a mente das pessoas com a palavra. Ele pega a própria palavra de Deus, porque ele conhece a Bíblia toda, de cor, entendeu? Ele tentou Jesus usando a palavra de Deus. Então você pensa, a artimanha que é esse inimigo. Então ele vai usar pessoas para pegar a palavra de Deus e explicar de forma errada. Aí pega só um versículo ali e fala uma coisa. E aí você acredita, se você não conhece. Por isso que eu falo sempre para vocês, leia todo o contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Porque, olha, texto sem contexto é pretexto para heresia. Heresia é o que é uma mentira sobre a palavra de Deus. Então, você precisa ver o contexto, é importante você meditar, é importante você compreender. Se você tem dúvida, procure seu pastor, a sua pastora, um obreiro que é consagrado, uma irmã, uma missionária, uma irmã, ou irmãzinha do ciclo de oração, que às vezes tem mais comunhão do que uma missionária hoje em dia, do jeito que a gente está vendo, misericórdia. Mas não fique com dúvida, porque o inimigo aproveita de dúvidas. Aproveita daquela pessoa que ele sabe quem é essa pessoa mais fraca, ele conhece as fraquezas. E ele vai usar aquele falso profeta, aquela pessoa que dá lugar para o diabo, que só quer fama, que só quer sucesso, que só quer crescer, aparecer, e que não tem temor de Deus para colocar uma mentira na sua mente, fazer você acreditar. E pessoas que não querem pagar o preço também. São as mais atingidas pelos falsos profetas, pelas mentiras do diabo. Porque são pessoas que querem facilidade para servir a Deus. E não é assim que funciona. Essas facilidades são, não, você pode pecar sempre. Não tem problema você pecar. Porque Deus, ele é amor. Ele perdoa. Sim, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você vê o perigo que nós estamos correndo. Então é preciso você estar aqui, ó. Gente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a maior profecia que existe. Não existe profeta, não existe profetisa maior do que a Bíblia Sagrada. Quer ouvir a voz de Deus? Vai ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, ora, você tem livre acesso a Deus. Jesus já veio e rasgou o véu. Ele é o nosso único mediador. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode nos dar a salvação. A graça vem por meio dele, não existe outra forma. Então você tem acesso a Deus, você pode falar com Deus. Deus está aí do seu lado querendo te ouvir. Então, para que você vai confiar em falso profeta? Acautelai-vos os falsos profetas. Cuidado, só querem destruir a sua vida. Você pensa que eles querem o seu bem, mas não quer. Porque por trás ali, eles estão sendo usados pelo diabo. Você não vê mais pessoas endemoniadas, pessoas possessas e as pessoas expulsando da igreja. Por quê? Ele infiltrou no meio dos crentes. Ele infiltrou dentro da igreja usando os falsos profetas. O inimigo tem estratégia. Então nós temos que ter cuidado. Vigilância constante, oração, consagração, renúncia e palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos ver no tópico 3, a vinda do Filho do Homem. Ao decorrer o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu deste evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos, a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina do servo nas nuvens. 3.1. O tempo da segunda vinda. O Evangelho de Marcos descreve os seus muitos escritos, dentre os seus muitos escritos, apresenta no capítulo 13 uma riqueza escatológica. O versículo 32 deste capítulo informa que o Filho de Deus, assumindo sua forma de servo, revela não saber o tempo da sua volta. O
onde ele vai dizer: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele vai dizer, né, que nem ele mesmo sabia qual era a hora, qual era o dia e a hora. Somente Deus, o Todo-Poderoso. Para compreendermos essa fala do servo, podemos dizer que se trata apenas do período em que ele permaneceu na terra. O evangelista João registrou a oração de Jesus pedindo ao Pai que lhe concedesse a glória que tinha antes de vir ao mundo, o que aponta para a divindade de Jesus. Tal glória envolve também pleno conhecimento. E a palavra de Deus vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha conseguido antes que o mundo existisse. Né? Quando ele, então, recebe a glória de ter aquele corpo transformado. Jesus ressuscitou num corpo glorioso, como Deus, como Rei dos Reis. E então nós entendemos aqui que ele não sabia, como homem, ele não sabia nem o dia nem a hora. Mas quando ele foi glorificado, quando ele ressuscita, ele então sabia de todas as coisas. Sabia sim o dia e a hora, né? Depois que ele deixou, ressuscitou dos mortos, né? Que ele recebeu a glória de Deus novamente, que ele deixou a sua glória, se fez homem, aí ele ressuscitou glorificado com todo o seu poder e glória, não mais como homem, como ser humano pecador, com essa carne, né? E então ele recebe todo o conhecimento, né? Todo o entendimento, toda a onisciência, porque como homem ele era limitado, agora ele é ilimitado, né? Infinito, onipotente, onipresente, onisciente. E aí a gente entende, porque lá em Apocalipse ele recebe a revelação de quando seria, da hora que seria, né? Quando a gente lê Apocalipse a gente entende, né? Porque ele mesmo revelou ali para João, né? Para que João escrevesse. Então a gente entende isso aí. E nós precisamos também estar alertas, né? Aqui, ó, sobre esse tempo, porque nós não sabemos, mas nós precisamos estar preparados, que é o que nós vamos ver no 3.2. Precisamos estar alertas em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é só quando a gente aceita Jesus, não é só no auge ali do batismo com o Espírito Santo, é em todo o tempo. É preciso carregar a cruz todo dia. Jesus mesmo falou, né? E que vai dizer, em seu discurso apocalíptico, o servo segue dizendo aos seus discípulos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha como é importante. Você precisa ver o que está acontecendo ao seu redor. Não é só orar, não é só vigiar e orar. Como que eu vou ficar só o tempo todo de olho fechado? Eu não vou ver nada. Então eu preciso ver o que está acontecendo. Eu preciso ter consciência do que está acontecendo. Para me compreender. Ver qual é a verdade. O que realmente está acontecendo. Jesus faz esse alerta. Olhai, presta atenção. Observa as falas. Observa as promessas, as propostas que estão surgindo. Observa o que está acontecendo. Observa o que está... Olha o que está acontecendo. Filho matando pai, pai matando filho. Tantas coisas, tantas angústias, tantas... E aí ele vai falar, vigiai. Depois de você ver o que está... Meu Deus, como que o mundo está? Meu Deus, o que é isso? Então vigia. Esteja em constante vigilância naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você traz para dentro. Porque o que traz para dentro é que é perigoso também. Meu Deus do céu, misericórdia. Aquilo que nós estamos absorvendo, precisamos ter cuidado. E orar sem cessar. É preciso, né? Jesus está falando porque nós não sabemos quando é que vai acontecer. E aqui vai falar, ainda para compreender a necessidade de estarmos atentos, ele faz uma comparação sobre este momento, narrando que será como um homem que sai de casa e viaja para longe. Mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Pela fala de Jesus, percebe-se que devemos estar preparados em todo momento para que quando ele retornar para buscar a sua igreja, não nos encontre adormecidos.
despreparados. Porque adormecidos, a gente sabe que pode até acontecer, porque as virgens, né? As virgens prudentes, as virgens imprudentes, todas dormiram. Mas as 5 prudentes estavam preparadas. E quando houve o despertamento daquelas noivas, que alguém gritou, lá vem o noivo, elas estavam preparadas, as outras não. Então pode até acontecer, porque nós somos limitados. O Senhor contou essa parábola justamente porque nós somos limitados. Da gente até dormir, a gente até adormecer, distrair um pouquinho, mas não é constante, não podemos parar. Temos que permanecer. E esse preparo tem que ser hoje, agora. Não é deixar para amanhã, não. É agora. É botar o joelho no chão agora e clamar. É consagrar, é jejumar. É palavra de Deus todo instante. Meditar nela dia e noite. Não é que você vai estar o tempo todo com a Bíblia aberta no trabalho, não. Mas você lê o versículo ali, né? Eu li o Salmo 40 ali. Aí você vai meditar. Por isso, isso é meditar dia e noite. É você pensar naquele versículo. Nossa, o Senhor me prometeu isso. O Senhor é maravilhoso. Olha o que Deus fez para o povo de Israel. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Olha isso e aquilo. Sabe, você vai pensar, gente, nossa, Deus é maravilhoso demais. Meu Senhor, eu te amo. Isso no pensamento. Então é isso que é meditar na palavra do Senhor de noite. Nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar alertas, né? E não sermos pegos de surpresa como essa história aqui, né? Que o Senhor saiu e deixou ordens, deu ordens, deixou tudo ali explicado, o que era preciso fazer, né? E chegar ali e não estar preparado. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Porque é muito fácil quando o patrão não está vendo, a gente não quer trabalhar, né? Meu Deus, misericórdia. Com Jesus não tem esse negócio, não. Com Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele vê tudo. Ele sabe quem está trabalhando e quem não está. Ele sabe a intenção do meu coração. Ele sabe a intenção do seu coração. Né? Se é só para aparecer, se é só para mostrar serviço, ou se é realmente porque você ama esse Senhor e quer trabalhar para Ele. Na igreja acontece muitas coisas assim, né? E é preciso ter cuidado. É preciso misericórdia. Nós precisamos estar alertas em todo o tempo. Vigiar, né? E estar preparados, né? Para que Ele possa nos encontrar e nós nos encontrarmos com Ele nos ares e participarmos da festa tão gloriosa que será as bodas do Cordeiro, né? Oh, aleluia! Eu almejo tanto esse dia, irmãos, irmãs. Eu sonho com esse dia, meu Deus. Eu desejo muito esse dia e oro para que isso aconteça logo, porque eu não vejo a hora de estar perto do meu Senhor, de abraçá-lo, de dizer o quanto eu o amo. Isso vai ser maravilhoso, aleluia! Vamos estar alertas. Eu quero encontrar você lá. Eu quero estar com você lá. Amém? Glória a Deus. 3.3, Jesus diz a todos, vigiai. Olha aí, quanto alerta aqui nessa lição, né, que nós estamos tendo. O ensino principal de Marcos, capítulo 13, é vigiar. Podemos ler que Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância, que vai dizer, e Jesus respondendo-lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, que falou lá no início, né? Conforme observamos, o evangelista Marcos encerra o capítulo fazendo uso do chamado do servo a todos sobre a necessidade da vigilância. Olha, ele inicia com a vigilância, né, o chamado de vigilância, e termina dizendo, e as coisas que vos digo a todos, vigiai. Ele encerra fazendo mais esse alerta. Vigiem, cuidado, presta atenção, estejam atentos, estejam preparados, né? Nós podemos reparar que o servo, ao concluir seu discurso profético, finaliza com a palavra vigiai. Vigiar significa permanecer alerta.
em sua melhor postura, desperto, preparado, precavido, né? Porque ninguém sabe quando Jesus Cristo voltará. Quando estava aqui na terra, em forma humana, Jesus não sabia o dia nem a hora de sua volta. Nem mesmo os anjos sabem. O mundo incrédulo zomba de nós, pois continuamos apegados a essa esperança abençoada. Mas ele voltará conforme prometeu. E eles vão ouvir aí, ó. Vai ser anunciado. Meu Deus, sumiram de pessoas. Atenção, alerta aí nos jornais, nas redes sociais, desapareceu um povo. Oh, aleluia, glória a Deus. Desapareceu um povo, ninguém sabe o que aconteceu. Ah, meu Deus, isso vai ser tremendo. Aleluia, nós temos que sentir o nosso coração quente, o nosso coração aquecido, quando ouvir uma palavra sobre isso aqui, gente. Quando ouvir falar, ele vai voltar. Ele vai voltar. O mundo aí pode pensar o que quiser. O mundo aí pode chamar a gente de louco. Pode chamar. Mas eu sei que ele vai voltar. Eu sei porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Oh, aleluia. Nós precisamos estar preparados. Porque aqueles que estão enraizados nessa terra, conformados com este mundo, não vão subir. Não vão se encontrar com ele. É preciso desapegar. É preciso sair deste mundo. Que eu falo no sentido de que você não é desse mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos. O que nos espera é muito melhor. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca sentiu o que está preparado para nós. Gente, não tem comparação. E nós precisamos estar alertas. Cabe a cada um permanecer fiel e ocupado, sem especular nem discutir detalhes ocultos da profecia. Não preocupa. Não queira compreender. Como que o finito vai compreender o infinito? E você quer compreender? Não. Confia, descansa, creia, porque ele vai voltar. Permaneça fiel, servindo ao Senhor, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, mas somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olhe para Jesus. Até dentro da igreja você vai ser criticado. Até dentro, entre os seus, eles vão fazer coisas contra você. Eles vão te perseguir, sim, mas permaneça firme. Permaneça. Muitos vão duvidar de você. Muitos vão te criticar. Muitos vão falar coisas para te confundir, mas permaneça na palavra. Permaneça naquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Você que tem buscado, você que tem lido a Bíblia, permaneça. Porque Ele vai te honrar. Ele é fiel. E Ele não desampara um justo sequer. Confia no Senhor. Descansa no Senhor, que o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. E vamos nos preparar para esse dia. Em nome de Jesus. Como será glorioso. Como será. Se eu ficasse aqui, irmãos, só falando disso, eu ficaria horas. E se eu ficar pensando, eu começo a chorar, e eu começo a sentir a presença de Deus, e eu vou me enchendo, e vou me transbordando. Oh, aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Confia que a palavra de Deus, Ele não é homem para mentir. Ele não te engana. Ele não te decepciona. Ele é fiel. Em Deus você pode confiar que você não irá se frustrar. Pode ter certeza. E você pode confiar e depois você vai me contar se não é verdade. Amém? E a conclusão nos diz que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade, para não sermos enganados nestes últimos dias, e perseverarmos em oração, vigilância e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Que possamos confiar nele, que possamos permanecer. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Oh, glória a Deus! E descansa no Senhor. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa.
Deus te recompense, Deus possa cumprir o propósito dele na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer vocês que oraram, vocês que comentaram, vocês que curtiram, vocês que se inscreveram nesse canal, muitas pessoas. E o meu coração está tão alegre, tão cheio de uma alegria que vem da parte de Deus, né? Uma alegria que o mundo não tem, nada nesse mundo se compara. Tão feliz que eu estou de estar aqui com vocês, para aprendermos juntos com a palavra de Deus. E eu fico muito feliz por cada vida. Eu não conheço você. Eu não conheço quem está aí se inscrevendo, quem está aí comentando. Mas Deus, Ele te conhece. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu endereço. E Ele está aí com você. Ele quer te abençoar. Ele te ama. Ele te ama muito. Ele morreu na cruz por você. Porque Ele te ama. E Ele quer dar o melhor para você. Ele tem o melhor para você. E eu oro por você. Apresento cada vida, porque o Senhor sabe. O Senhor conhece. Então eu apresento cada vida. E peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor recompense. Que vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. E Deus abençoe todos vocês. Eu não vou citar nomes aqui porque eu esqueci de anotar o nome. Peço que me perdoe. Eu vou anotar a próxima em nome de Jesus. E vai ser uma bênção. Vou falar aqui o nome de vocês. Que vocês têm comentado aí. Vocês que têm acompanhado aí. Os que eu fico sabendo, né? Os que comentam. Que Deus abençoe vocês. Você que tem orado, continue. Eu oro daqui, você ora daí. Tá bom? E assim a gente se conecta espiritualmente e somos conectados a Deus. Que bênção, glória a Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir e se Ele não tiver voltado, porque em breve Ele voltará. Glória a Deus, aleluia. Fiquem na paz.